tamanho. Mas se eu pegar ele com aquele símbolo ele vai na minha ver. frente, ele... Ô, Léo, peguei outra pauta aqui também boa aqui. Galera, que o Guto Galamba contra 30 gordos. Qual que foi sua visão? Você viu esse vídeo aí, né? Vi. É o que tá no hype agora. Comentando sobre... Eu achei assim... Achei meio ruim dos dois lados, né? Um lado as pessoas querendo... A briga era o seguinte, se ser gordo é uma escolha ou não. A escolha é o início. Eu quero ser magro. Isso, claro, é uma decisão que você toma. Agora, o processo para você chegar nisso, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Porque os metabolismos são muito diferentes. E eu dei o exemplo, por exemplo, no caso de perder peso, isso me desfavorece. Porque é difícil para mim perder peso. Mas eu tenho fotos, inclusive, que eu já mostrei aqui. O pessoal viu aqui que eu era um cara bem musculoso, era um cara forte, grande e forte. Eu ganho músculo muito fácil, por exemplo. Eu tenho um amigo meu, que ele treinou durante 3 meses, gastou uma fortuna com suplemento, tomando todo dia, treinando quase todo dia, pra tentar ganhar um pouco de músculo. E ele, durante 3 meses treinando todos os dias e gastando uma fortuna com suplementos, ele conseguiu em 3 meses ganhar 3 quilos de músculo. Ele ficou doente, teve uma gripe, e em uma semana ele perdeu esses 3 quilos. Sacanagem, né? Em uma semana. Pô, 3 quilos de músculo, eu ganho uma semana. Se eu treinar forte, eu ganho uma semana. Ainda mais no começo, que eu tô sem treinar. Então, você tem, por exemplo, eu tenho a facilidade de ganhar músculo. Tem gente, eu conheço gente que é muito magrelo, que se ele não tomar suplemento e se não tomar bomba, ele não cresce. Entendeu? Porque é o biotipo dele. Do mesma forma que tem gente que não ganha músculo, ele treina e não ganha mesmo, ficar grande, sem ele tomar algumas coisas, tem gente que não perde peso. Tá? Que quando você começa, até no começo é até meio fácil, mas quando você começa a perder peso, o seu organismo, ele trava, ele não deixa você perder mais peso. Os seres humanos, eles foram selecionados durante a história da humanidade para acumular gordura. Porque a história da humanidade é uma história de escassez de alimentos. A gente, em toda essa história da humanidade, que pode ter de 200 a 300 mil anos, vamos colocar 200 mil anos. Nessa história de 200 mil anos, só a partir de agora, de 1970, que a gente consegue produzir mais do que a demanda. Sim. Só a partir de 1970 que a oferta de alimentos é maior que a demanda. Ou seja, os outros 200 mil anos, você tinha muito menos oferta do que a demanda. Sim. Então, quem que se beneficiava? Eu me beneficiava no passado, que era o cara que acumulava gordura. E que não perde. Então tem gente, se eu e meu irmão é assim, meu irmão, o cara sempre foi magrelo. Meu irmão come mais que eu. E ele é magro. E ele é magrelo. Então se a gente viver do mesmo jeito, comer as mesmas coisas, tá? Então tem pessoas que vão... Se a gente imagina que a gente faça exatamente as mesmas coisas do dia. Os mesmos exercícios, etc. E eu como 2.000 calorias e você 2.000. Pode ser que eu engorde e você emagreça. Verdade. Porque metabolismos são diferentes, organismos são diferentes. Então, para algumas pessoas, para mim, por exemplo, eu consigo perder peso? Eu consigo, já fiz isso mais de uma vez. Agora, tem gente que é praticamente impossível. Praticamente, quase 5% da população é quase impossível. Sem medicamento, sem intervenção cirúrgica. Os outros 95% conseguem, mas uns são mais difíceis do que outros. E tem que lembrar que as pessoas fazem escolhas na vida. Contei essa história, eu vou contar de novo. Chegou um cara, por exemplo, se você trabalha com o físico das pessoas, com emagrecimento, você tem que ser um motivador. Se você não é um motivador, você é um péssimo profissional, tá? Ou por que as pessoas pagam até personal? Não é só porque o cara... Porque hoje você entra na internet e você vê todos os exercícios. Sim, eu quero aumentar aqui, aumentar ali. Você não precisa de personal. Mas o personal te motiva. Ele faz querer você fazer aquilo. Não, e o cara tem que ser um exemplo, Tem que ter um exemplo. O cara tem um dom. Às vezes nem um exemplo físico, mas ele consegue te motivar. Não, tem o Renato que eu treino com ele direto, eu marco ele lá no Instagram. E eu tenho um personal ali. Você vê que o cara até, tipo assim, pra comer um bombonzinho, ele não come. Aí você pega e fala, sabe aqueles caras bem chato? Sim. E o cara, não, bombonzinho não, dá um copo d'água pra mim. Não, ele fez essas escolhas, mas ele é um cara forte. Mas ele é. Mas exatamente. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com certo? isso, exatamente. Então, por exemplo, uma vez veio um cara, da pior forma possível, de você falar com alguém que você quer que perca peso. O cara vem, pô, você precisa emagrecer, porque não sei, sabe? De uma forma, inclusive, arrogante e tal. Um cara que eu nem conheço. Aí o cara, pela foto, o cara tinha musculoso e tal. Eu falei, pô, bacana.
Né? Então, você tem um shape bom, você acha que eu tenho que ficar com um shape igual o seu? Eu falei pra ele, legal. Aí eu falei pra ele, só que eu tenho uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, 31 anos de realizações na indústria, 15 anos de formação de alunos da academia. Na indústria vital. Eu falei assim, beleza. Então vamos fazer assim, 5 anos. 5 anos eu chego no seu shape, 5 anos você consegue tudo que eu consegui, beleza? Aí o cara ficou doido comigo. Agora você é arrogante. Não, eu falei, você pode falar do que você tem, eu não posso falar do que eu tenho. E aí? Né? Então as pessoas fazem escolhas na vida. Enquanto ele estava treinando, eu estava estudando. Né? Eu trabalho há 31 anos com aço. Então essa roupa que você está usando, eu vendo para a indústria, por exemplo. Indústria têxtil, indústria de embalagens, né? Indústria alimentícia. Essa roupa que você está usando, talvez tenha vindo de uma máquina com aço que eu fiz. E aí, ó? Quem será? Quem fez, por exemplo, projetou esse tripé aqui, talvez seja um aluno que eu formei. Quem está contribuindo mais para a sociedade? Eu ou o cara que está lá só levantando peso para comer mulher? Então as pessoas... Comer mulher não. Né, tem muita gente que faz isso também. Né? Então as pessoas têm objetivos na vida. O meu era esse. Sempre quis contribuir para a sociedade. Sempre quis ter um objetivo. E já falei essa frase, não é por causa disso aqui. Tem uma frase que é do jogo Days Gone, que eu gosto muito. Que eu sempre me atrapalho um pouco com ela, mas é mais ou menos assim. Ela fala que a chuva não se banha da sua própria... A nuvem não se banha da sua própria chuva. Que a árvore não come do seu próprio fruto. E que o rio não bebe da própria água. Que a grandeza está em deixar legado. É deixar para os outros. E eu sempre tive muito isso comigo, de deixar um legado. De produzir, de ter... Não é um objetivo. Tem uma palavra que a gente usa muito sobre isso, é parecida com objetivo. Propósito. Sim. Eu falo, a pior coisa para a vida de uma pessoa, que inclusive leva a depressão e outros problemas, é a pessoa não ter propósito na vida. Entendeu? Então eu sempre tive esse propósito. Então eu foquei, o cara lá treina todo dia. Legal, eu quando tinha 15 anos de idade, nós passamos, minha família, eu vim de família pobre, meu pai veio da Itália aqui sem nada, morei até os 6 anos de idade de frente pra favela, Vila Bancária, vai descobrir o que é a Vila Bancária lá, tá? Perto ali da região de Sapopemba. Né? Então quando eu tinha 15 anos de idade, precisei trabalhar. Às 7 horas da manhã eu entrava no trabalho, saía às 5, às 5h30 eu tava na escola de computação, saía às 7, às 7h30 eu tava no meu colégio, ia a pé da computação pro colégio, às 7h30 eu tava no colégio, saía às 11. Às 11 eu ia a pé pra casa. Chegava, desmaiava. No outro dia cedo eu tava acordado. Pra estar 7 horas da manhã no trabalho. Eu vou fazer academia que horas? Entendeu? E até nesse período, depois com 18 anos e tal, eu até ganhei bastante massa muscular porque eu carregava aço. Eu carregava barras de aço direto. Então você acaba ficando forte, porque eu já tenho a predisposição pra isso. Como eu não tenho a predisposição pra ser magro, eu tenho a predisposição pra ganhar músculo. Agora tá uma loucura. Eu tô tentando achar um tempo pra encaixar uma academia na minha vida, mas tá uma loucura. Eu preciso fazer isso. Quero fazer isso. Mas, independente de qualquer coisa, se a pessoa é gorda, se ela é magra, se ela é branca, se ela é negra, se ela é heterossexual, homossexual, se é ateu, evangélico, cristão, todas as pessoas têm que ser respeitadas. Chama as pessoas pelo nome, tá? Não fica de apelidinho, fazendo graça. Mas, ô Léo, tem um pessoal lá também que o Guto perguntou pro cara assim, falou assim, o que você toma? Café da manhã, almoço e janta. Cara refrigerante. Eu gosto do refrigerante. Mas, por exemplo, acho que de manhã, velho. Faz mais de uma década, não que eu não tome refrigerante. Se eu for numa festa, só tem refrigerante, eu tomo. Mas faz mais de uma década que eu não compro refrigerante. Na minha casa não tem. Tá? Açúcar. Eu só uso... Tudo bem, se eu vou na sua casa tem um bolo feito com açúcar, eu como. Mas eu não adoço nada com açúcar, deve fazer uns 20 anos. Caramba. Eu só uso adoçante. Então algumas coisas eu tirei. Sim. Né? Tento fazer. Agora tem outras coisas, por exemplo... Eu consegui fazer fácil isso. Tirar o refrigerante, foi fácil. Tirar o açúcar, foi fácil. O chocolate eu não consigo. Chocolate é o pior, chocolate é um vício, pra mim é. Não consigo tirar o chocolate. E o que você... Se eu ficar 10 dias sem comer chocolate, eu me sinto um craqueiro. Me dá fica um procurando chocolate na rua. Olha, o que você achou que o Guto errou lá? Primeiro, o símbolo que ele usa. Ele usa um símbolo lá que é um gordo com um círculo. Ele usa um símbolo proibido gordo. Então esse símbolo tá errado. Tá? Se ele começa com esse símbolo, como eu falei... Mas não é pra chocar? Não, tá errado. Ele tá errado. Como eu já falei, se ele usar esse símbolo com outro grupo de pessoas qualquer, ele vai preso. Tá? Ele vai preso. Então bota ali, por exemplo, um negro, bota ali um judeu, um homossexual. Ele vai preso, se ele usar aquele mesmo símbolo. Por isso que eu falo, injúria de nenhum tipo tem que ser crime. Porque ou você criminaliza todas as injúrias ou nenhuma. Por que esse grupo tem direito de se ofender mais do que eu? Entendi. Então o símbolo que ele usa, ele tá errado. Enquanto ele usar aquele símbolo, pra mim ele tá errado. Ele falou muitas coisas legais que eu gostei.
Quando a pessoa é legal, ele parece ser um cara motivador, legal, mas enquanto ele usar aquele símbolo, ele tá errado. Aquele símbolo ele tem que mudar. Mas aí ele fala assim, não, mas esse símbolo aqui é do, como que é o nome? É do instituto que salvou... Ele pode dar o significado que ele quiser. Você não pode sair com uma suástica na rua e falar, não, mas pra mim isso aqui é o símbolo da paz. Tá? Ele pode dar o significado que ele quiser. Mas o significado que aquilo passa é outra coisa. Olha aí. O significado literal daquilo é proibido gordo. Ele tá errado. Ele está errado. Aquele símbolo, como eu falei, se ele tirar o gordo e colocar outro grupo, ele vai preso. Se ele usar aquele mesmo símbolo, ele vai preso. Fala, Léo, e se eu ver ele com aquele símbolo... Não. Até porque o cara é grande, cara, vai dar trabalho brigar com o cara. Eu não sou de fugir, mas eu não quero... Primeiro que eu não quero brigar com ninguém. E é melhor brigar com o cara que seja menor, que é o cara daquele tamanho. Mas se eu pegar ele com aquele símbolo, ele vai na minha frente, ele... Não, brincadeira. Brincadeira, mas você tá errado. Como Guto Galamba. Guto Galamba. Enquanto você usar esse símbolo... Gostei de muita coisa que você falou, tá? Gostei de muita coisa. Você parece ser um cara motivador, parece que você é um cara que tem conhecimento, errou em algumas coisas também, mas nesse símbolo, enquanto você usar esse símbolo, você tá errado. Esse símbolo tem que ser trocado. O engenheiro Léo rasga o verbo sobre o Guto Galamba.